Olá, pessoal. Nós vamos começar, gente. Essa aqui é a frente da minha bolsa. E eu, que nem eu falei com vocês, eu vou fazer esse detalhe aqui no meio. Pra que ela fique certinha aqui, ó. Eu já marquei os piques aqui no meio, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Essa minha alça aqui, ela tem 4 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação do meio de 2 centímetros pra cada lado. Porque aí eu sei que a minha alça, ela vai estar posicionada corretamente, tá bom, gente? Pra fazer a marcação, gente, em material sintético, vocês vão utilizar a caneta de grafite. Pra fazer essa costura aqui, eu vou utilizar o ponto de número 5. E aqui nas alças, eu gosto de queimar aqui as pontas, gente, pra poder não desfiar muito, tá? Porque, querendo ou não, às vezes acaba da alça desfiando. Aí, aqui na parte da frente, gente, eu já vou colocar o forro da maleta, tá? Eu nunca corto o forro, gente, igual o molde aqui, ó. O forro eu sempre corto maior. Se o meu espelho é 25 por 32, geralmente eu corto forro 26 por 33 ou 27 por 34. Eu gosto de cortar ele maior. Quem quiser pode fazer uma costura de segurança em volta, ou pode colar. Tem muita gente que cola, né, o espelho no forro. Eu não gosto de colar, porque depois o forro fica enrugado. Eu não acho que fica bom, então eu não aconselho, tá, gente? E aí agora eu vou passar o vivo aqui de uma vez. Na hora de posicionar o vivo na peça, gente, eu não gosto de trocar o pé calcador da minha máquina. Eu vou continuar utilizando esse pé calcador aqui. Aí eu cortei aqui um pedacinho do meu sintético. Vou colocar ele aqui no meio, tá? Que eu já tinha colocado o pique. Vou vir aqui, vou dar um pontinho e vou costurar o meu vivo aqui, ó. Eu utilizo o ponto número 5. Aqui... Isso, Márcia, calcador de teflon, obrigada. Deu branco. Aí aqui, ó, como eu falei com vocês, eu tô utilizando aqui o vivo de plástico, mas vocês podem utilizar o vivo encapado. Quando vocês utilizam pé de vivo pra tá fazendo a costura, ela fica bem rente a essa barriguinha aqui do vivo. Só que aqui agora a gente só tá fazendo uma costura de segurança, vamos dizer assim. Então, se eu utilizar o pé de vivo agora, depois, na hora que eu for fechar a peça, eu corro o risco de não conseguir passar a costura no mesmo lugar. E aí pode ser que a minha costura de baixo fique aparecendo, e aí a bolsa não vai ficar bonita. Então, eu gosto de passar, de prender o vivo com esse pé calcador comum de teflon, tá? E só na hora de fechar a peça é que eu uso o pé de vivo. E aí aqui, ó, gente, vou fazer a costura aqui em toda a volta, posicionando. E o vivo, gente, ele tem que ir bem rente ao espelho, respeitando as suas curvas. Eu não dou pique em vivo, tá, gente? Eu acho que não tem necessidade. Então, eu vou costurando nas curvas. É só ir fazendo a curva bem devagarinho. Aqui, ó, essa mão aqui vai virando o vivo e essa mão aqui vai posicionando, principalmente esse dedo aqui, ó, ele vai empurrando para que o vivo não ultrapasse o limite aqui do seu espelho, tá? Aí, ó, na hora que estiver chegando no finalzinho aqui, você vem, corta o vivo, põe ele bem rente, início no final, tá? Aqui o meu vou... Pra ficar bem certinho. E abaixa aquele pedacinho que vocês colocaram, vem aqui e termina a costura. Aqui, ó. Posicionei o meu vivo no meu espelho todo. Olha só, eu não dei pique e olha como é que a minha curva ficou certinha, gente. E o que eu queria mostrar pra vocês, principalmente, é isso aqui, ó.
quando a gente faz a costura com pé calcador comum, a costura ela fica bem na beiradinha. E aí na hora que eu for utilizar o meu pé de vivo, a minha costura, ela vai vir aqui embaixo. Então eu não corro risco dessa costura aqui aparecer na hora que a minha bolsa estiver pronta. Por isso que eu gosto de usar o pé comum para poder fixar o vivo do espelho e não utilizar o pé de vivo. Aqui, gente, eu tinha deixado aqui, acabou que eu passei, eu vou descosturar aqui para poder mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar um penduricalho aqui na frente, tá bom? Então eu vou desmanchar aqui na pontinha só para poder posicionar ele. Na parte de trás, gente, do meu forro eu não coloquei nada, tá? Não coloquei nenhum tipo de bolso nem nada. A minha parte da frente aqui, ó, como eu disse pra vocês, já tá pronta. Agora, gente, vamos fazer o canal do zíper. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar direito do meu sintético com direito do meu zíper, tá? Eu gosto de fazer uma costura de segurança, primeiro fixando o zíper no sintético e só depois fixar o meu forro. Pra tá fazendo essa costura aqui, eu vou utilizar o ponto número 5, tá, gente? Eu nunca gosto também de colocar o zíper do mesmo tamanho que o canal. Eu sempre costuro ele um pouco maior. Costuro não, eu sempre corto o zíper maior que o meu canal, tá? Aqui, ó, gente. Antes de tá costurando esse forro aqui no meu canal do zíper, eu vou posicionar a minha alça. Então aqui, ó, o meu meio já tá marcado e a minha alça, ela é de 4 centímetros. Então, eu vou marcar a partir do meio. A partir do meio aqui, eu vou posicionar minha régua e eu vou colocar 3 centímetros pra cima. E aí eu vou marcar aqui e vou posicionar o meio aqui. Então, eu vou marcar aqui o meio da minha alça. E vou posicionar ela aqui, ó. Aqui tá o meio do meu canal. Aí eu marquei aqui, ó, 3 centímetros daqui pra dentro, tá? Aqui eu também marquei o meio da minha alça. E aí, a minha alça, ela veio até aqui, ó. E aí eu vou marcar o final da minha alça no sintético dos dois lados. Pra criar aquele vão, eu vou entrar 2 centímetros dessa marcação que eu fiz pra dentro, dos dois lados. Porque aí eu vou saber a posição que eu tenho que colocar a minha alça. E aqui, ó, pra não ficar com essas pontas, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Eu vou dobrar essa ponta pra dentro, mais ou menos uns 2 centímetros também. Eu marquei os 3 centímetros daqui pra cá, aqui, ó, 3 centímetros. Essa linha aqui é o final da minha alça. E aí eu marquei 2 centímetros daqui pra dentro, tá bom? Então, a minha alça, ela vai ser posicionada aqui. Aqui, ó. Dobrei aqui, eu vou posicionar a minha alça aqui, assim, nessa marcação que eu acabei de fazer. E aí, eu vou costurar fazendo um quadrado aqui, ó. Aqui, ó. Eu fiz uma costura aqui, ó. E aqui, gente, eu costurei de tal forma que ela não... que aquele pedaço, a pontinha da minha alça, ela não aparece aqui, ó. Olha lá. E aqui agora, eu vou fazer da mesma forma. Agora sim, gente, olha, ficou o espaço, o vão para poder posicionar a alça. E aí agora eu vou costurar o forro aqui. Assim como o zíper e a parte do espelho da frente, eu sempre gosto, gente, de cortar o forro um pouquinho maior, porque eu prefiro refilar do que faltar.
E aí eu vou fazer a costura aqui com o ponto número 3, tá? Que essa já é uma costura de fechamento. E vou costurar com um pé de máquina, tá, gente? Aí eu vou rebater essa costura aqui. Pra rebater eu vou utilizar o ponto de número 5. Na hora que vocês forem rebater, gente, posiciona direitinho o forro, pra ele não ficar enrugado, pra ele não ficar mal posicionado na parte de trás, tá bom? E aí eu já vou aproveitar pra passar uma costura de segurança no restante pra poder fixar o meu forro. E aí agora eu vou refilar o meu canal de zíper. Pronto, ó. Já costurei a alça, o zíper. Agora eu vou passar o cursor, que é pra não esquecer. Como é um zíper muito grande, eu gosto de colocar 2 cursores, tá, gente? Aqui, ó, prontinho. Ó. Então, aqui, ó. Como eu falei com vocês no início da live, o meu espelho, ele tem 32 centímetros de largura. O forro, eu sempre corto o forro pelo menos 1 centímetro ou 2 maior. Então, esse meu forro aqui, ele tá com 33 centímetros, tá? O meu zíper, eu cortei ele um pouco menor do que o meu forro. Por quê? Aqui, ó, o meu zíper tá com 28 centímetros. Por quê? Porque eu vou colocar um acabamento aqui no meu zíper. Eu não quero ele terminando na extremidade da minha bolsa. Eu quero que ele tenha um acabamento. Vou colocar aqui, ó, direito com direito e aqui o avesso. Vou fazer a costura aqui na parte de cima e depois vou virar e vou rebater, tá bom? Essa costura aqui eu vou fazer com o ponto número 3, vou costurar dos dois lados essa pontinha aqui e vou rebater com o ponto número 5. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou marcar o meio do meu zíper, vou marcar o meu meio tanto direito quanto no avesso, tá, gente? E, gente, zíper a gente não picota, tá? Porque se você der o pique aqui no zíper, ele vai começar a desfiar e vai estragar a sua peça daqui a um tempo. Esse aqui é o meu forro, tá, gente? E esse aqui é o meu bolso, tá? Eu cortei o bolso bem grande porque eu quero dar uma profundidade para esse bolso. Sabendo que o zíper fecha para a esquerda, então o meu bolso ele vai ser costurado aqui na parte de baixo. Eu vou posicionar aqui, ó, direito do meu zíper com o direito da parte de cima do meu forro, tá? Por quê? Porque o meu forro, gente, eu vou colocar forro no meu bolso, tá? Então, é o direito do meu zíper com o direito do meu bolso. Só que aqui, ó, como vocês podem ver, o meu zíper é menor do que o meu forro. Então, eu vou ajustar esse forro, vou fazer umas pregas nele, de forma que ele caiba dentro do espaço do meu zíper. Aí eu vou vir aqui, ó, colocar a extremidade do meu zíper com a extremidade do meu bolso. Vou fazer isso dos dois lados. E aí agora eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma preguinha. Vou fazer uma prega nesse bolso pra poder criar profundidade nele. Aí vocês olhem aqui, ó, pra ver como é que vai ficar essa prega, se vai ficar igual dos dois lados. Se vocês quiserem medir direitinho pra fazer a prega igualzinho, vocês podem medir. Eu não vou fazer essa medição aqui não, tá? E aqui, ó,
vou fazer uma costura de segurança com ponto número 5 aqui, uma costura de meio pé de máquina, só para que esse forro não saia do lugar. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, ó, o direito do meu forro com o avesso do meu zíper. E aí eu vou posicionar meio com meio, extremidade com extremidade. E vou fazer a prega aqui no forro de acordo com a prega que eu fiz na parte da frente. E aqui eu já vou fazer uma costura de meio pé de máquina com ponto número 3. E aí agora, olha, vou rebater com o ponto número 5. Aí, na hora de rebater, vocês posicionem a prega direitinho, tanto na frente quanto no forro. Ó. O bolso, ó, com as preguinhas, ele ficou parecendo uma sainha. Olha lá o bolso. E aí, agora, vou prender ele na parte do forro da bolsa. Venho aqui e vou medir a altura desse meu bolso, para eu poder posicionar ele aqui adequadamente no meu forro. Aqui, ó. Vou medir ele aqui no meio. Ele tá com 21 centímetros de altura. A altura desse forro aqui é de 25. O meu forro tem 21. Então, eu vou pegar dessa parte de cima para baixo e vou marcar 4 centímetros. E aí, eu vou dar um pique aqui no meio para poder saber onde é que é o meio na hora de posicionar o meu bolso. Eu vou pegar uma faixa do tecido do meu forro e vou costurar ele aqui, ó, na parte de cima, pra fazer tipo um viés, tá? Aí eu vou costurar direito com direito desse pedacinho com direito do meu zíper, vou fazer a costura aqui e aí eu vou desvirar ele aqui como se fosse um viés, só pra ficar com um acabamento bonito, tá? Vou tirar aqui o excesso de material. E vou aqui, ó, gente, fazer uma dobra dele aqui, ó. Como se fosse um viés. E vou fazer uma costura aqui na parte de baixo, ó. Vou costurar aqui embaixo, rebatendo a costura, tá? Tadinha dela toda e vou fazer a costura aqui embaixo. Aí aqui agora eu vou marcar o meio. Eu marquei aqui, ó, o meio do meu forro. E aí eu vou vir e vou posicionar o meio do meu bolso bem aqui, tá? Porque aí o meu bolso vai ficar retinho, tá, gente? E eu vou fazer uma costura aqui, ó, de meio pé de máquina. E aqui, ó, vou costurar aqui, ó, meio com meio. Vou posicionar aqui, ó, na parte de baixo, meio com meio.
e vou trazer a prega aqui de cima, aqui pra baixo. Aqui. Olha só. Aí agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a costura em volta do bolso todo, tá bom? Pra poder fixar ele no forro da minha parte das costas da bolsa. E aí, eu vou fazer uma costura aqui pela parte de trás, tá? Porque acaba que o meu bolso, ele ficou um pouquinho maior. Então, eu vou acompanhar aqui pelo avesso. E aí, eu vou refilar o excesso de bolso que tiver aqui, ó. Aqui, ó. O meu bolso do meu forro ficou pronto. Então, aqui agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a parte das costas da bolsa. Tá aqui a parte das costas. O forro já tá pronto. É só posicionar o meio com meio, para que o nosso bolso não fique torto. Não vou fazer costura de segurança nele. E já vou costurar o meu zíper, igual eu fiz na parte da frente, que eu já mostrei pra vocês no início da nossa live. Prontinho aqui, ó. As minhas costas da bolsa também já está ok. Agora a gente vai finalizar o fole. Aí agora vocês vão costurar aqui, ó. Direito do fundo com o direito do meu canal de zíper. Eu gosto de cortar ele maior e eu acabo refilando depois, tá? Eu vou fazer uma costura aqui de meio pé de máquina, só pra firmar, e depois eu vou colocar o forro e vou fazer uma costura de um pé de máquina. Aqui, ó. Eu vou desvirar e vou rebater. Aí agora, gente, antes de fazer o fechamento aqui, eu vou medir esse fole no meu espelho, que é pra ter certeza que o tamanho ficou bom, tá? Porque senão a gente pode perder todo esse fole. Eu sempre gosto de cortar alguns centímetros a mais, tá? Pra não correr o risco de perder a peça. Antes você cortar maior e tirar um pouquinho do que você cortar menor e ter que perder a peça. Ó. O meu meio aqui, ó, o meu meio aqui tá marcado. Vou posicionar meio com meio. Vou clipar toda a peça. Aqui, ó, gente. Tá vendo? Na hora que eu finalizar aqui, olha só, ele tá com esse meu fole, ele tá um pouquinho só maior, tá? Então eu vou tirar no fundo um pedacinho, deixa eu ver se vai precisar aqui. Vou tirar 1 centímetro no fundo, tá, gente? Pra poder finalizar esse meu fole aqui. E aí, ó, eu vou clipar tudo de novo. Aqui, ó, gente. Agora ficou certinho, olha lá, ó. Eu deixei o espaço suficiente pra minha margem de costura, tá? Então, agora eu vou fechar aqui e vou rebater. E aí, o meu fole vai estar finalizado. Aí, eu vou costurar aqui, ó, direito do fundo com o direito do zíper. E agora, eu vou fazer a costura de fechamento de um pé de máquina. Olha só, gente, o meu canal de zíper, ele é bem grande. Então, eu tenho que enrolar ele aqui, ó, pra eu poder fechar o meu fundo, tá? Aí, essa costura aqui é de um pé de máquina e ponto número 3. E aqui, ó, só desvirar. E agora eu vou rebater essa costura aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui, ó, na lateral, só pra fixar o forro. E aqui agora o meu fole tá todo pronto. Agora eu vou marcar o meio do fole. Aqui, ó. Vou marcar os meios.
para poder fechar a nossa bolsa. A gente sempre começa, gente, a fechar a bolsa pela frente, tá? Então aqui, ó, a minha parte da frente da minha bolsa, eu vou costurar ela no zíper, ok? Aí você vem aqui e posiciona meio com meio. E vai clipar a peça toda. Aqui, ó. Lá. Olha só a parte da frente da minha bolsa, tá? Já clipei tudo e agora eu vou costurar toda essa borda. E agora, gente, eu vou trocar o meu pé pelo pé de vivo, pra que a minha costura fique bem rente. Uma coisa que eu recomendo vocês, gente, é que sempre quando vocês forem fazer esse tipo de costura de fechamento, vocês confiram a bobina para que ela não acabe no meio da costura, tá? E aí agora eu vou começar a costura do meu canal de zíper no meu espelho. Gente, tem pessoas que fazem a costura assim, tá? Mas eu não me adaptei a essa forma de fazer essa costura. Eu gosto de costurar assim, gente. Eu coloco o espelho pra cima, tá? Isso aí vai ficar a critério de vocês, o que vocês acharem que fica mais prático para vocês poderem fazer o fechamento da peça. Não vai influenciar em nada, tá bom? Eu já fechei dos dois jeitos, só que eu acho que desse jeito aqui é mais fácil de fechar. Então, vocês experimentem pra ver o que faz mais sentido pra vocês. Vou começar a costura pelo meio da minha parte de baixo. Vou posicionar o meu pé calcador e vou fechar no ponto número 3,5, tá, gente? Porque aqui, como eu tenho muitas camadas e eu ainda tenho um vivo que é grosso, eu não vou usar o ponto número 3, não. Vou usar o ponto número 3,5. Costurei toda a volta. Aí vocês podem verificar a bolsa direitinho pra ver se a costura ficou certinha. Eu evito desvirar a peça sem necessidade, gente, pra que não corra o risco de quebrar o estruturador. Aqui eu tô utilizando o nylon 600, né? Eu acho que ele quebra menos que o nylon 600, ó. Eu acho que ele quebra menos que o TNT 150. Aí aqui, ó, a minha parte da frente, ela tá certinha. Eu não vou desvirar aqui pra evitar ficar marcado. E aí agora eu vou colocar a parte de trás pra poder mostrar pra vocês. Vou posicionar aqui, ó, meio com meio. E vou clipar toda a peça. Para facilitar na hora de costurar a parte de trás, vocês abram o zíper, tá? Que aí vai ficar muito mais fácil posicionar a peça aqui na máquina. Pronto. Vou conferir aqui também. Ó. Tá bem certinho. E aí agora, gente, eu vou... Que susto. Eu vou aproveitar aqui e vou passar o meu viés pra já deixar essa peça pronta. Eu tô sem o viés azul aqui, então eu vou colocar o viés preto mesmo, tá, gente? Aqui, ó. Tô usando o viés de gorgurão. Pra costurar o viés, eu uso o ponto número 5. Ou se a sua máquina tiver um ponto mais largo, vocês podem utilizar o ponto mais largo. Acabamos. A peça agora está prontinha, gente. Vou desvirar ela aqui agora, tá?
Na hora de desvirar, gente, vocês comecem pelos cantos, que vai ficar bem mais fácil. E aí, ó, vai fazendo assim, ó, com a peça, massageando ela, pra poder dar o formato certinho do vivo e a bolsa ficar certinha. E tá aqui, ó. Olha lá a parte de dentro, como é que ficou com o bolso rosa. Ficou muito bonito. Aqui, ó. Olha só como é que a peça ficou bonita, tá? Olha lá. Desvirando ela com cuidado, gente, olha lá, ela não fica marcada, tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui na minha página ou deixar lá no meu grupo, Tudo para Bolsas com Lisiane Rocha. Vai ser um prazer a participação de vocês lá, gente. Então, tchauzinho e até a próxima semana.